Eles são os organizadores e idealizadores da 8ª Mostra Curta Audiovisual que acontece agora no final do mês de novembro aqui em Campinas. Conexão Regional recebe hoje Mariana Atauri Maurer, que é diretora da mostra e uma das idealizadoras. E também Roberto Limberger, que é coordenador de curadoria. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E o que vai acontecer nessa edição? A mostra vai começar no dia 23, com a programação no Sesc de Campinas. Vai ter uma sessão para criança, chamada Cineminha, e à tarde uma oficina, caminhada videográfica. Depois, a abertura oficial com as sessões mesmo vai acontecer no dia 26, no MIS, Museu da Imagem e do Som, onde a gente pretende fazer uma confraternização entre os realizadores e produtores locais e tal. Por isso a gente fez uma programação especial com curtas de Campinas ou da região metropolitana nessa sessão de abertura. Depois o Beto até pode falar um pouco mais sobre os filmes mesmo. E aí no dia seguinte, que é o dia 27, a gente levou uma programação para dentro do ETCAP. Lá vai ter uma sessão seguida de um bate-papo sobre o cinema em Campinas, com o nome da pessoa, enfim, baseada em curtas feitos aqui na região. À noite, uma sessão no MIS. No dia seguinte, sexta-feira, começa com uma oficina, que é Práticas da Direção de Arte. Nessa oficina, que vai durar o dia todo, vai ter uma parte teórica e depois o pessoal vai pôr a mão na massa, fazer maquete, mexer com materiais. No final desse dia, a gente tem uma sessão na praça. Um destaque dessa edição é que a gente tem 2 sessões na praça. Em qual praça? Na sexta-feira, na Praça Bento Quirino, que é aquela praça dos bares ali, como chama? É Bento Quirino que chama aquela do praça, Carlos né? Gomes, que está o Carlos Gomes, isso. A praça não chama Carlos Gomes, mas tem o Carlos. E no dia seguinte, no sábado, tem no Centro de Convivência. Para o lado assim, do City Bar, porque está em reforma, mas a gente vai fazer ali na parte que está reta. Então, o destaque são 2 sessões na praça. A gente quer trazer a mostra para a rua, né? Fazer eventos ao ar livre e conseguir captar novos públicos, formar novos públicos e também continuar com a programação dentro dos espaços culturais que a gente já trabalha, que é o Sesc e o MIS, mantendo o nosso público e captando novos públicos, levando para outros locais. Tá. Quantos filmes, mais ou menos, estão selecionados? Agora, Beto. A gente está com 50 selecionados, de 200 inscritos. A gente teve bastante inscrição esse ano, a gente testou um método um pouco diferente, né, funcionou bem. E como que é esse método? Qual a diferença dele em relação aos que vocês usavam nos anos anteriores? Porque era muito comum, a gente, no começo da mostra, porque era como... A gente começou em 2006, então assim, até VHS eu recebi. Então a gente ficava com aquela caixa cheia de mídia, que depois a gente doava para o MIS e tal, e aí a gente continuou sempre recebendo em mídia. Até que no ano passado, a gente foi para o digital. A gente falou, não, vamos receber online, a gente fez uma parceria com um pessoal que infelizmente faliu, a gente não conseguiu manter a parceria porque eles não conseguiram manter o site, o sistema, e aí o Beto falou assim, não, vamos fazer online, só que via os canais de streaming que existem, né, e aí deu super certo, porque a gente recebeu muitas inscrições. Desses 50, tem de algum lugar que vocês destacam, assim, que vocês não esperavam receber? Na verdade, a mostra ela tem uma coisa muito legal, porque eu já participo há algum tempo, e ela sempre tem filme produzido em muitos lugares, né? Ela foge bastante do circuito Rio-São Paulo, então é comum. Você vai na mostra, você vai ter filme de lugares que você muitas vezes nem imagina que se produza. Uhum. Tem um que talvez dá para destacar, que foi feito por um ponto de cultura no Acre, que é um filme sobre cantos indígenas, chama Serencato. E, assim, é bem legal, porque as pessoas muitas vezes imaginam, né? Produz-se muito filme aqui, mas a gente tem filme do Brasil inteiro dentro da programação. É uma oportunidade de ver o olhar de um outro tipo de brasileiro, né? De um outro brasileiro, de uma outra realidade, de uma outra cultura dentro do nosso país, né? A mostra ela não tem uma forma... Assim, a gente não tem um tema, não tem um gênero, então a gente busca ser um panorama, uma vitrine da produção nacional. E isso é legal
assim, a gente ter esse cuidado de pensar, vamos colocar um do Acre, um do Recife, um do Paraná, um de São Paulo, permear mesmo pelo Brasil, né? Buscar fazer esse panorama do que está sendo produzido com diferentes olhares, né? E é só ficção ou tem documentário? Documentário, ficção, animação. Tem experimental? Tem experimental também. Experimental. A gente tem... É um pouco de cada. A mostra, ela tem, desde o princípio, esse objetivo, né? De fazer um painel mesmo, porque se você fixa muito em ficção, pode ser uma coisa, às vezes, até legal, mas é um tipo de produto que, assim, muitas vezes acaba sendo fácil para quem está assistindo. Então é bacana a gente conseguir também colocar um experimental. A gente tem essa sessão no ETCAP, que a gente colocou um experimental que foi feito aqui em Sumaré. E é para adolescente. Então é legal quando você vai inserindo outras possibilidades. A gente tem experimental na sessão da praça também. Né? Você insere outras possibilidades dentro daquilo. Às vezes tem um filme mais engraçadinho, mas tem um experimental que é uma linguagem um pouquinho mais ousada, para que as pessoas realmente possam ter esse contato com essas diferentes formas de fazer filme. Né? E como que surgiu essa oportunidade de vocês exibirem no ETCAP e por que especificamente no ETCAP? Acho que foi por contato pessoal, né? De já conhecer o pessoal e a temática jovem ter dado certo em outros eventos que vocês já produziram lá e a gente que resolveu levar lá para dentro, que tinha esse interesse. Então a gente assim também faz esse diálogo, aonde a gente quer levar e quem quer receber. A mostra ela é uma coisa super orgânica, cada edição ela aconteceu com uma equipe. Eu tô desde a primeira, eu realmente idealizei, eu comecei a fazer lá em 2005 uma outra mostra, em 2006 começou com esse nome. E o Beto, não sei desde que ano que você está com a gente? 2007. Então, desde a segunda, tá praticamente junto. E aí a gente vai sempre, assim, já levamos programação para dentro da PUC, para dentro da Unicamp. A gente busca fazer essa diversidade de acordo também com quem demonstra interesse em receber o evento. E quais foram os critérios que vocês usaram para de 200 inscritos, mais ou menos, chegar nos 50? Basicamente o tempo da mostra, né? Porque, assim, quem fez a curadoria comigo foi o Cauê Nunes, aqui de Campinas, e o Léo Rossato. Né? E se você perguntar para a gente quais mereciam ser exibidos, a gente responderia os 200. Né? Porque a gente é produtor também e todo produtor gosta de ter canal de exibição daquilo que produz. Mas a gente não tem tempo dentro da programação, precisamos ter uma programação extensa demais e você precisa selecionar. Então, quando vai selecionar, você começa a olhar filmes que... Tem muito filme, e isso é uma coisa legal, assim, embora eles sejam feitos em vários lugares, tem muitos filmes de temáticas repetidas, que às vezes você fala, bom, dentro desses, né, com a mesma temática, com a mesma técnica, então a gente tem que escolher um, né, o que a gente prioriza. Né? Muitas vezes o pessoal pensa, prioriza o melhor, nem sempre, porque às vezes você tem um com uma qualidade técnica, o cara não teve edital nenhum, não teve patrocínio nenhum, né, ele fez quase que com um celular, mas ele tem uma ideia muito boa por trás, então isso pra gente também é importante, né? Quando a pessoa ela se propõe a fazer uma coisa e às vezes a proposta é muito boa e ela consegue acertar, né? Não necessariamente na técnica, mas ela acerta por outro caminho. Dentro das limitações que ela tem aqui envolvidas. O evento é independente, até hoje a gente trabalhou de forma independente e isso também é uma coisa que a gente leva para a nossa curadoria. Então a gente tenta dar um espaço para os produtores independentes que não trabalharam com nenhum edital muito grande, que fizeram dessa forma que o Beto está falando. Então a gente tenta permear nesse sentido também, buscar quem teve um grande orçamento e quem trabalhou sozinho, correndo com as próprias pernas. Sabe? Vocês não são os primeiros organizadores de mostra de curta-metragem que eu recebo aqui no programa e eu sempre percebo também que as inscrições extrapolam assim, o número o número mais ou menos estipulado. A gente vai exibir 40, a gente vai exibir 50 e tal. Falta canais de exibição de curta-metragem? Assim, a gente sabe que falta, mas eu quero jogar essa pergunta para vocês. Olha, a gente gostaria de ter mais espaço para a gente ser um canal melhor de divulgação, distribuição aqui na região.
Mas acho que sim, precisa de mais canais. Eu acho que televisão é ótima para distribuir, para divulgar. Tem mais canais, né, que estão fazendo uma programação com curta-metragem, eu acho isso bem legal. Mas sim, falta. Mas eu não sei o quanto propor. Assim. A gente gostaria de ter mais espaço dentro do nosso evento. A gente já fez, na primeira edição que eu fiz em 2006, a gente não fez seleção. Isso estava escrito no regulamento. Tudo que chegar vai ser exibido, a não ser que tenha algum problema técnico. Só que isso gerou para a gente uma programação imensa, que a gente tinha que colocar a sessão às 2, às 4, às 5, às 6. E aí você tem uma sessão com 2, 3 pessoas e uma demanda de trabalho que acaba não compensando. Não compensando. Então, assim, a seleção e a gente fazer a programação mais, assim, comprimida, enxutinha e tal, é também para a gente ter público. A gente não vai querer exibir o seu filme para 2 pessoas, a gente quer exibir para 40, 50, 100, enfim. E o que vocês percebem lá da primeira edição da mostra para hoje? O que mudou? Dentro desse contexto de evolução, que nem você falou que recebia fita VHS, que recebia muito material físico, e teve uma evolução tremenda tecnológica nesse período curto, que facilitou também o acesso a determinados equipamentos. Tem gente fazendo curta-metragem com câmera de celular e tal. O modo de produzir mudou muito, né? Muita gente tem mais acesso aos meios de produção, tem mais faculdades, eu acho que de 2006 para cá tem mais faculdades de comunicação, enfim, pessoas que estão trabalhando mesmo na área. A internet também mudou muito, a gente não tinha rede social. E a rede social, eu acho que ela ajuda muito a divulgar trailer, a divulgar o site do seu filme. Você começa a criar um canal pela internet de um curta-metragem, né? Começa a ter uma divulgação maior. Eu acho que a internet, as novas tecnologias e não é popularização, mas aumentou o acesso, isso aumenta muito a produção, né? Não sei se você tem alguma coisa para acrescentar. Eu acho que é legal isso, porque aumenta a produção e, ao mesmo tempo, também começa a vir experimentação. Hoje a gente tem as câmeras fotográficas que têm uma qualidade imensa de imagem, então, de repente, assim, qual é o obstáculo que você passa a ter? O obstáculo passa a ser o som, né? Então, você tem muito filme que a fotografia, por conta da câmera, ela é muito beneficiada, mas em contrapartida o som, que é outro, que aí ela não faz, é outro tipo de equipamento, ainda, né, com... O som é a maior dificuldade hoje? Não necessariamente, acho que depende da produção que você faz. Porque, assim, o que eu percebo é que tem um acesso ao equipamento de uma maneira mais fácil de você usar, mais acessível, mais barato e tal. Mas o som parece que não acompanhou isso. Porque não tem essa dificuldade ainda de captação. Por exemplo, você vai gravar no centro da cidade, é uma dificuldade enorme para você filtrar os outros, o barulho ambiente, o som ambiente e tal. Nesse quesito é o que vocês percebem maior dificuldade ou não? Eu acho que o filme ele também se faz com uma boa ideia, né? Não basta você ter uma câmera ligada na sua mão que você vai conseguir fazer Você tem que ter uma ideia a partir de um argumento, alguma coisa que te leve. E isso é uma das coisas que a gente conversa para a curadoria. Às vezes o filme pode ter uma qualidade técnica razoável, mas se a ideia for muito boa, a gente acaba colocando, porque a gente privilegia a ideia, o argumento, a intenção, né? A mostra não é competitiva, né? Não, a mostra não é competitiva. A gente separa a gente faz uma contagem dos preferidos do público. Os preferidos a gente monta uma sessão especial e faz uma confraternização de encerramento. As pessoas só sabem os filmes que vão para o encerramento lá. A gente não divulga essa lista previamente. Legal. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco falando mais um pouco da mostra audiovisual da 8ª edição. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar.
Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional, hoje falando a respeito de curta-metragem, da 8ª Mostra Audiovisual de Curta-Metragem, que acontece agora no final do mês de novembro. E para falar um pouco a respeito disso, a gente recebe a Mariana Tauri Maurer, que é a diretora da mostra, e o Roberto Limberger, que é coordenador de curadoria. Você começou, no bloco anterior, você começou a falar a programação e acabou falando só até na sexta-feira. Isso, posso continuar. Pode. Aí na sexta-feira a gente tem uma das sessões na praça, que é na Praça Bento Quirino. Aí isso encerra a programação de sexta. No sábado a gente começa com, de novo, a sessão Cineminha, só que dessa vez no MIS. Aberta a público, voltada para crianças, enfim, de 2 a 80 anos. Quem tiver interesse em filme infantil, programação infantil, tá muito bonitinha essa sessão. Depois, à tarde, tem uma programação muito especial no Sesc, que a gente vai fazer o lançamento do filme Rio Cigano. O Rio Cigano é um filme com direção da Júlia Záquia, ela é campineira, e a equipe do filme, elenco, é local. Esse filme ele foi contemplado com o edital de Paulínia e foi realizado praticamente todo aqui. Teve a parte que foi em Alagoas, mas toda a parte de internas foi realizada na região. Então, ele entrou na programação da mostra, que é de curtas, como um especial, longa, por ser um filme regional mesmo. Vai ser no sábado, às 15h, no Sesc, convidados. Para participar, tem que fazer inscrição lá no Sesc, ou pegar com 1 hora de antecedência. Nesse mesmo dia, continuando a programação, a gente vai para uma sessão na praça, no Centro de Convivência. No domingo, começa com uma oficina de desenho de animação no Sesc e à tarde a gente tem uma sessão no MIS e segue para uma programação no Ideia Coletiva, que fica na Sacramento. Essa programação vai ser mais assim, junto com performance, vai ser uma sessão com temática inadequada para menores. A gente separou essa sessão, levou para outro local. E essa sessão vai ter um formato um pouco diferente. Não sei se você quer falar como é que vocês estão pretendendo fazer. Porque a gente resolveu unir a sessão já com um evento que a gente faz sempre, que é a exposição de artes visuais, né? E a gente vai ter contemplado lá, onde a gente vai exibir 2 obras do Akira, são obras bem polêmicas, também inadequadas para menores de 18 anos, brincadeira, mas são obras polêmicas que a gente vai estar levando junto para complementar a sessão, né, para fazer um pouquinho além de só exibir. Agora, nesse material todo que vocês recebem, existe uma temática que está mais presente? Infantil, ficção, terror? Existe alguma temática assim, que vocês percebem que é mais comum, tem em maior quantidade? Eu acho que as temáticas se repetem durante as edições. Isso eu sinto, que se repetem nas edições. Mas eu não sei se tem uma coisa mais comum. Não saberia. Eu acho que é difícil, né, de ter algo comum. Tem uma coisa que acontece muito, que é, por exemplo, quem se arrisca pelo gênero do terror tem bastante dificuldade para executar, porque é um gênero que não é tão fácil. Então, muitas vezes você acaba comprometendo o suspense que cria e tudo mais. Então, tem alguns gêneros que eles têm algumas especificidades e aí o risco nem sempre vale a pena no produto. Aí dentro do gênero terror tem mais aquela coisa gore, de sangue, de zumbi e tal? Ou tentam fazer terror psicológico, esse tipo de coisa? Em geral não tem muito efeito, porque a gente trabalha mais com uma produção de independente, orçamento. Então é mais difícil para o cara conseguir fazer, né, uma proposta super cheia de efeito, ou com uma maquiagem. Não tem muita tradição em terror, no gênero, né? Assim, tem o Zé do Caixão,
E tem um diretor que me foge o nome agora, que é de Santa Catarina. Baestorff. É. A gente trouxe o Baestorff em uma das edições da mostra. Ele faz filme trash, né? E ele fala que ele faz filme trash. E a gente deu uma oficina, ele deu uma oficina que produziu um curta-metragem dentro da mostra. Foi bem bacana, porque é aquela coisa, tipo, monstro, zumbi, sangue, sangueira. Ele fala, sangueira! E era aquela coisa. Mas não tem muito esse gênero mesmo. Deve ser divertido, né? É divertido fazer. E dentro das temáticas, aí vocês falaram que vai ter a sessão cineminha. Tem bastante material produzido voltado para o público infantil? Todas as edições a gente chamava uma curadoria específica para fazer o infantil. A gente não fazia dentro dos inscritos. Esse ano notamos que dava para fazer com os inscritos. Então tivemos, né, uma quantidade bacana de infantil. E é sempre voltado para uma coisa mais fantasia? Como que é? Não necessariamente. As pessoas vão variando muito. Depende, porque no infantil a gente tem a ficção e tem a animação também, né? A ficção a gente tem um que chama Pierre e a Mochila, que é um filme do Sul, as duas ficções que são do Sul, inclusive, que é um filme um pouquinho denso até, mas que a criança se reconhece ali. E tem as Aventuras de Minuano Kid, que ele fala sobre uma transição da infância. A gente tem bastante animação também, inclusive tem o Monstro e a Floresta, que é uma animação feita com desenho de criança, narrada por crianças. Que é um filme curtinho, mas ele é um filme já para criança, produzido por criança. Isso é bacana também, né? Você conseguir ter um produto desse tipo. Eu percebo também que tem bastante, sempre tem em todas as sessões, em todos os festivais e mostras, tem muita coisa de animação. Só que a animação ela acaba não migrando, ela geralmente no Brasil para no curta-metragem. É financeiro isso? É por falta de grana ou é técnica um pouco? Ou as duas coisas? Tem um pessoal em Campinas, que é o Núcleo de Cinema de Animação, que provavelmente você já deve ter conversado com eles. Eles fizeram um longa, que chama História de uma História. Eu ainda não assisti, mas eles fizeram um longa, não sei se foi via alguma lei de incentivo, creio que sim. Mas, sim, pelo que eu conheço de edital, não tem muito edital voltado... Especificamente, né? Eu não sei se é eu não saberia te responder mesmo. A gente conhece mais o campo do curta-metragem. E ao longo dessas 8 edições, tem alguma curiosidade que vocês destacam, assim? Algum diretor, algum filme que teve uma projeção, que de repente alguém fez de maneira despretensiosa e atingiu, e foi para um outro estágio, o diretor ou o roteirista? A Júlia, que é essa pessoa que vai com o Rio Cigano, ela, em 2007 ou 2008, ela mandou um curta-metragem que chamava Tarabátara, e que foi o esboço da ideia desse longa. Então, podemos dizer que assim, o curta passou na mostra e agora a gente vai para a evolução, que é o longa-metragem dessa mesma diretora. Acho que nessa mesma linha, não sei, pode ser que tenham outras histórias aí. Teve pessoas que começaram na mostra fazendo oficina e hoje em dia trabalham na equipe. A gente tem pessoas que trabalham na equipe que começaram na mostra fazendo oficina. Tem pessoas que fizeram curtas, os primeiros curtas em alguma oficina da mostra e depois no ano seguinte já mandavam curta com ela mesma dirigindo. Então a gente acha legal isso, porque isso alcança o que a gente quer, que é fomentar a produção local. A gente fazer as pessoas colocarem a mão na massa e elas assumirem a frente de trabalhos pessoais. Tem bastante produção. A região metropolitana em geral. A gente está numa região privilegiada, a gente sabe disso, financeiramente, intelectualmente. O que é produzido corresponde ao patamar que a região está ou não? Ou tem ainda muita coisa, muita estrada aí para rodar? Quer falar? Olha, a gente não tem a gente tem o FIC, né, que é o Fundo de Investimento à Cultura de Campinas, que contempla a curta-metragem. É a única forma de investimento regional. Fora isso, você tem que concorrer com o Estado ou nacional. Então, a gente tem muita produção feita fora desse esquema edital, patrocínio, financiamento. E aí, isso leva a diversos tipos de filme, né? Ou filme que você chamou a sua família e falou, vamos fazer um filme aqui com as crianças, ou... Enfim, diversos tipos de filme, não desmerecendo nenhum nem outro, né?
Mas a produção, ela cresceu, a produção regional cresceu. Eu não sei, não dá para qualificar, né? Não, É difícil. é difícil. Mas traçando um paralelo com a riqueza da região, tem coisa para acontecer aí, né? Assim, eu acho que o que falta talvez seja ter mais cursos com profissionais reconhecidos do mercado, talvez, porque rola muita oficina, rola muita coisa, mas talvez começar a profissionalização mais efetiva, né? Falta continuidade, você acha? Sim, isso é uma coisa que a gente sente, que já teve um curta que a gente passou na mostra, que chamava Reprojetar, que a gente sente que às vezes o profissional começa aqui, só que quando ele começa a dar certo, vai embora. Vai para São Paulo, vai para o Rio, vai para outro lugar. E aí a gente fica sempre com o começo. E a mostra é uma guerreira nesse sentido, porque rola muito a primeira, segunda edição de evento. Agora, chegar na 8ª é uma luta. Significa que a gente passou esses 8 anos lutando, porque não é fácil. É o que eu te falei, a gente foi mudando de equipe, porque muitas pessoas foram embora, se profissionalizaram, mudaram de área. Às vezes não tem trabalho para essa área, né? E você tem que estar lutando, tem que estar na... É uma guerrilha constante. Termina uma, você já começa a pensar na outra. Já. Mais ou menos. A gente se dá um pouquinho de férias aí, um mêsinho pra gente... Mas já é bem assim. Relaxar um pouquinho. Férias da mostra, né? Os outros outros projetos não, a gente não para. Vocês conseguiram fazer a mostra acontecer todo ano, anualmente? Sim, teve um ano que não aconteceu, que foi em 2012. E por conta de... Eu estava grávida. É um ótimo motivo, né? Eu estava grávida e aí... Geralmente quem levava à frente quando eu não podia fazer muito à frente era a Luana, e nesse ano a Luana também não pôde. Aí o ano passado a gente fez com a Luana, eu, meu bebezinho, agora esse ano em parceria com a Ideia Coletiva, que entrou como co-realizador, que estão assumindo bastante coisa. E já temos uma edição para o ano que vem garantida. Você quer falar um pouquinho da edição do ano que vem ou vamos falar só dessa por enquanto? A gente não tem ainda muito, assim, tem um planejamento, claro que já existe um planejamento, mas a gente já tem, assim... Já está desenhado para o ano que vem, já está mais ou menos garantido. Sim. Aí agora a gente tem que começar todo o trabalho de produção, estabelecer as parcerias, ver quem que a gente vai convidar, saber que a gente já tem, assim, algum aporte para poder fazer a próxima edição, já deixa a gente bem tranquilo. É complicado conseguir patrocínio? Ao longo dessas 8 edições, vocês conseguiram algum tipo de patrocínio em algum momento ou não? É complicado. A gente consegue bastante apoio, né? Você faz uma troca, uma permuta com um serviço, com algum material, mas apoio financeiro, dinheiro, é muito difícil de forma independente, né? Você trabalhar com leis de incentivo ou com editais é outro caminho. Mas que a gente, inclusive, apoio... tentou. A gente já tentou, mas aí o que acontece? A gente não consegue, chega na hora da captação, a gente não consegue captar, porque como é um evento municipal, você tem que conseguir empresa local. Tem todo um... Tem umas regras ali, umas nuances que... você tem que se porque adequar. A autorização para captar em si não é tão complicado. Não. O complicado é captar mesmo. A gente morreu na praia com o PROAC e CMS, porque a gente aprovou tudo, abriu a conta, só que os captadores não chegaram a conseguir patrocinador que se interessasse por um evento que fosse acontecer somente em Campinas. Porque às vezes o patrocinador é de Americana, e aí ele quer que leve para lá. E para a gente, para manter a edição, a gente tem que fazer em Campinas. Para a gente não... Esse deslocamento, ele só faz sentido se for uma itinerância do evento, porque Sim. a nossa sede é aqui. Tá certo. A gente vai para o intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco, falando da 8ª edição da Mostra Curta Audiovisual. Até mais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem?
Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional, hoje falando a respeito da 8ª edição da Mostra Curta Audiovisual, que acontece agora no final de novembro. Vão ter exibição de curtas, oficinas. Qual site que a gente pode encontrar informações, e aonde que a gente encontra esse folder aqui físico? Esse folder a gente vai distribuir em alguns pontos, principalmente nos pontos dos nossos apoios e pontos de exibição, que é o SESC, o MIS, o ETCAP, a Galeria Sede, no Ideia Coletiva. E a gente também vai colocar na Unicamp, em alguns pontos da Unicamp, enfim, a gente vai distribuir em alguns pontos culturais da cidade. O nosso site é www.mostracurta.art, só com T, mudo.br. Tem Facebook, tem outros... A página do Facebook, você procura pelo nome da mostra, Mostra Curta Audiovisual, acho que é /Mostra Curta Campinas, eu creio que é isso. E tem e-mail, se alguém quiser sugerir? mostracurta@gmail.com. Ok. No contato do site também dá para preencher o formulário com questões. A gente está com as inscrições de oficinas abertas nesse momento. E São quantas oficinas, mais ou menos? 3 oficinas. 3 oficinas Práticas da direção de arte, uma que chama Caminhada Videográfica, que na verdade é uma oficina de introdução ao audiovisual, que vai depois caminhar fazendo um curta-metragem para exibir no encerramento. E a última, que é desenho de animação, que é voltada mais para o público infantil. Esses de animação que é voltado para o público infantil, deve ter um retorno de gratidão ali enorme, né? É eles que vão ministrar. É bacana porque a gente trabalha com o zootroscópio, que são várias figurinhas. Quando você coloca no aparelho, gira, a criança passa a ver o movimento. E normalmente a gente faz isso numa tirinha dela. Os maiores desenham, os muito pequenininhos eles vão colorir. E aí é muito bacana porque ela não tem ainda a noção da formação do movimento. Então ela vê um monte de desenhinho, ela está lá pintando, e aí de repente ela olha aquilo, e aí a gente trabalha com latinha, que alguém jogando uma lata no lixo, então ela olha, ela vê o movimento da latinha caindo, né? Então para elas é uma descoberta, assim, muitas vezes elas falam, nossa, não acredito, como pode? Aí quando dá, nem sempre dá, mas aí a gente explica mais ou menos o processo de formação das imagens, né? Que a gente tem no olho, por que dá a impressão de movimento e tudo mais. Mas tem idade que não dá para explicar isso, então... Vai de quantos a quantos anos as oficinas infantis? A gente não costuma ter muito limite, não. Assim, 5 anos já, pelo menos, assim, quem não consegue necessariamente pintar, né, pelo menos tem a parte do olhar, porque a criança, assim, a gente gosta de colocar eles como protagonistas de algum jeito. Tem uma manivela que roda, às vezes, assim, dá briga porque eles querem rodar a manivela para ver a tirinha, sabe? Então, aí você deixa a criança escolher, né? Claro que é muito pequeno, ou não vai conseguir enxergar, ou não vai conseguir pintar, nem nada. Mas, assim, a partir de 5 anos, tranquilo. No bloco anterior você estava me falando dessa dificuldade de captar, mas você tem alguns apoiadores, né? Sim, a gente tem vários parceiros super importantes aqui na região, se eu puder falar sobre eles. Por favor. Esse ano a gente teve um apoio muito importante com a Secretaria Municipal de Cultura, que fez ser possível essa edição acontecer. O MIS, que é um espaço de exibição nosso, o SESC também, que entrou como um grande parceiro dessa edição. A Galeria Sede vai ser um espaço onde a gente vai levar o encerramento para fazer essa confraternização. O GUCEP Design, que é quem cuida do nosso site. A Locomotive Studio, que faz a nossa vinheta, que depois eu posso passar para vocês. A Stereosom, que também forneceu equipamentos para a gente fazer as sessões da praça. A Main Pirates, que a gente conseguiu as camisetas com eles, um parceiro que trabalha com acessórios, né? Um buffet, que também ajudou a gente na parte de umas comidinhas, e a Rádio CBN. Então, a Rádio CBN na divulgação. Isso, na divulgação. Então, mesmo, eu imagino que essa relação entre esses parceiros aí não envolveu dinheiro, mas envolveu material, envolveu... Sim, troca permutas, né? A gente troca serviço, enfim.
Para a mostra, a gente tem um orçamento, a gente sabe quanto ela custa. E aí a gente sabe qual está sendo a contrapartida voluntária, o que cada um está fazendo. E também a gente tenta transformar essas linhas, tipo, alimentação, em algum apoio. E se a gente consegue, essa pessoa está ajudando efetivamente a mostra. Não precisa ser necessariamente com dinheiro. Essa parceria ela é muito importante para a gente. O MIS, vocês sempre realizam, é tradicional realizar lá no MIS, né? Uhum. Aí uma pergunta que eu cutuco um pouco vocês. Por que as pessoas não frequentam o MIS? Na opinião de vocês, que estão ali mais presentes. Olha, muita gente fala que é difícil chegar. Muita gente fala que é difícil estacionar. Muita gente fala que a programação é mal divulgada. E não a programação da mostra em si, mas toda a programação do MIS. Muita gente reclama da sala, porque, assim, de fato, não é uma sala de cinema. A gente tem uma sala de um palácio adaptada para fazer exibições. Então, você tem janelas enormes, com uma acústica ruim. Isso prejudica um pouco um evento de audiovisual. A gente tem consciência disso. Mas é o espaço público voltado para o audiovisual em Campinas, né? Então, a gente tem lá como um espaço sede ou um espaço que vai acontecer por isso, por uma insistência e porque a gente quer também ajudar a aumentar essa divulgação do museu. Essa divulgação, falta a população abraçar um pouco também. Falta. Quando a gente trouxe realizador de fora, vou te falar que eu já tive um problema do tipo, a pessoa chegar na rodoviária, entrar no táxi e falar, eu quero ir para o MIS, para o Museu da Imagem do Som, e o taxista falar, não sei o que é isso. Né? Então, assim, aí me liga, aí como você tem que dar referência de alguma outra coisa mais popular ali da região, e aí eles conseguem chegar. Mas como o Museu da Imagem e do Som, talvez tenha muito campineiro que não sabe o que é. A gente até fez numa mostra um filme, uma oficina, e o pessoal da oficina quis fazer um filme sobre o MIS e eles saíram com o microfone na rua, na frente do museu. E eles paravam as pessoas e perguntavam, em frente ao museu, se as pessoas sabiam o que era, onde era e tudo mais. Assim, eles ainda cuidaram o enquadramento para colocar a pessoa e o museu atrás e as pessoas não sabiam, desconheciam. E aí, como é um prédio antigo, então fica aquele receio das pessoas, será que eu posso entrar, será que eu não posso? Para quem não sabe, o MIS é a antiga sede da prefeitura de Campinas, na Regente Feijó, esquina com a Ferreira Penteado. Eu não sei exatamente o número. 859. 859. Estou falando de cabeça, deixa eu olhar aqui. Como referência, é Regente Feijó, né? Isso, essa esquina aí que você falou. Fica atrás dos Correios, é um lugar super... É centro. Super acessível, perto do terminal central. Se você precisar ir de ônibus, dá para descer no terminal e descer a pé. Tem estacionamento em frente para quem vai de carro. Mas tem essa dificuldade. A gente sente que, assim, precisava ter uma placa, alguma placa mesmo em frente ao local, que eles estão, acho que, planejando fazer isso esse ano. E uma estratégia de comunicação aí para levantar o museu mesmo, e aí as atividades de lá vão acabar tendo mais público. Mais público, né? E sempre tem coisas acontecendo no MIS, né? Praticamente todo fim de semana tem alguma coisa, tem uma exibição de um filme, eles fazem exibição de um sábado, clássico. acho, à tarde, tem uma sessão lá do Cineclube deles. Lançamento de curta, às vezes é lá. Sempre estão promovendo debates sobre as questões culturais da cidade. É um espaço vivo, é um espaço ativo e é um espaço público. Então, as pessoas precisam ir, precisam frequentar. A gente propõe a mostra. Se você quiser ir lá amanhã e propor outra coisa, você tem agenda, você tem que conseguir, dá para você negociar isso. Então, é um espaço para a gente usar, né? Para realmente ir para a população. Criar uma programação. É bacana isso. E voltando na mostra, são 50 filmes. E como que vai ser a seleção dos melhores, assim, dos que o público mais... Vai ter uma votação? Sim. Vai ser uma coisa online? Como que é? A gente vai fazer a votação através de... A gente ainda não sabe bem em quais das sessões a gente vai ter um aparelho para a pessoa votar, em qual que vai ser fichinha mesmo, de papel, porque na praça a gente acha que não vai... como que vai funcionar, a gente está ainda nessa definição. E aí as pessoas que estiverem nas sessões vão escolher o que elas... Não votem todos, você só escolhe o que você mais gostou
E aí depois a gente também talvez coloque essa votação no nosso site. A gente está estudando. nesse momento. 23 a 30 de novembro. E depois dia 5 um especial com o encerramento e os curtas que foram produzidos nas 3 oficinas. Tá, ok. E pensando no futuro agora, para o ano que vem parece que vocês estão um pouquinho mais tranquilos. Sim. Já tem uma... Vai, conta aí, o que tem para o ano que vem? A gente foi contemplado com o FIC. Pela primeira vez o FIC teve essa categoria de festival e mostra. E a gente foi contemplado, então a gente já tem essa garantia de que a gente tem um aporte financeiro e a gente consegue estabelecer melhores parcerias, fechar direito nossas agendas, porque os nossos trabalhos são sempre muito atribulados, porque a gente fala assim, não, tem que abrir inscrições agora, então vamos correr com a arte, daí quem faz, fica um trabalho correndo para fazer o outro. Então a gente sabendo, fechando esse ano, sabendo que a gente já tem a parte financeira garantida, a gente consegue estabelecer e organizar a nossa agenda, nosso cronograma da mostra de acordo com o que a gente precisa. E isso já faz com que os trabalhos trabalhem, as etapas de trabalho sejam feitas de forma mais tranquila, mais calma, exatamente. A gente não vai falar para os curadores, você tem que me entregar hoje, ou falar para a pessoa da arte, tem que me entregar, precisa vir à noite, enfim, a gente consegue fazer um planejamento e os trabalhos vão ser feitos com calma e mais, assim, dedicação de tempo, né? A gente não precisa correr. Porque todos vocês têm atividades. A amostra, na verdade, é uma atividade paralela do dia a dia profissional de cada um de vocês. Não só vocês dois, mas todos os envolvidos. Sim. É um trabalho praticamente de voluntário, de paixão, assim, porque gosta, quer ver fazer a coisa acontecer, né? E o que dificulta muitas vezes, né? Essa edição de 2012 que não aconteceu. Por quê? Porque às vezes você está no meio de um monte de trabalho e você não consegue... Porque assim, por mais que seja por amor e por paixão, demanda muito tempo organizar uma programação. E fazer tudo isso estar bem alinhadinho demanda muito tempo. Então, mesmo que seja um hobby ou paixão, a gente precisa dedicar tempo. E saber que a gente vai ter o ano que vem um aporte financeiro já faz com que a gente consiga estabelecer melhor esse tempo, porque isso entra como uma atividade mais profissional, né? Sim, ano que vem, já tendo a tranquilidade financeira facilita um pouco, mas uma coisa que a mostra está tentando, né, ano a ano, que eu percebo, que é, se você fica muito nisso, trabalho voluntário, às vezes você chama alguém para dar oficina, trabalho voluntário, nem todo mundo leva isso muito a sério, então, você não consegue cobrar vou dar uma muito, oficina, né? E aí o cara não aparece. Mas tudo bem, você não tinha contrato, não tinha... Então, uma coisa que a gente está fazendo independente de ter ou não dinheiro, a gente tem levado a sério. Por isso, justamente, que você não tenta uma programação megalomaníaca, porque você quer a compreensão das pessoas que estão envolvidas ali, né? O que a gente está propondo não é um mês de mostra, não são 200 filmes. É do tamanho da nossa perna, né? É exatamente o que a gente vai conseguir fazer, né? Então, isso é importante também. Só deixa eu falar duas coisinhas. O Guilherme Barreto, que vai fazer o bate-papo no ETCAP no dia 27, que é a história de Campinas através dos curtas, e o Buffet Gritos de Alegria. Que o nome Ok, antes da gente encerrar, eu queria que vocês aproveitassem o espaço para convidar a população a entrar no site, a frequentar o MIS, a ir na mostra. Eu falei aqui meio por cima da programação, acho que vale a pena entrar no www.mostracurta.arte.br, conferir lá o dia a dia. Lá tem ficha técnica dos filmes, você consegue escolher, fazer o seu roteiro de onde você quer ir através dos filmes ou do horário, enfim, o site está bem bacana. Eu convido a participar das programações na praça, da programação dentro do MIS, conhecer o museu. E as oficinas são um espaço legal também para, de repente, você aprender a pôr a mão na massa. É isso. Queria mais pessoas participando da mostra. Vamos tentando ampliar aí os nossos horizontes. Roberto? Eu queria destacar algumas coisas da programação, porque muitas pessoas falam, fazem filme em Campinas, eu nem fico sabendo, né? E é difícil isso. Às vezes, realmente, o pessoal faz filme em Campinas e a gente não fica sabendo. A abertura, que vai ser no dia 26... ela é só com filmes feitos em Campinas, só com filmes da região. Então, o pessoal que quer saber um pouco do panorama do que está sendo feito em Campinas, ela está bem eclética
eu gostaria muito que fosse, porque primeiro é a abertura da mostra e segundo, os filmes são daqui. Evidentemente que depois, ao longo da programação, a gente inseriu alguns filmes também da região, né? E por isso que é bacana o pessoal tentar procurar e contemplar o máximo possível essas sessões, né? A gente tem bastante coisa no MIS, mas tem bastante coisa nas praças também. Tentar, às vezes está passando, dá uma olhadinha naquilo que está acontecendo, porque pode ser um filme legal, né? A gente tem um filme muito legal, que é a releitura da lenda de Yara, a partir do Tecnobrega, que é um filme que veio do Pará, que é uma tentativa de Tecnobrega enquanto gênero cinematográfico, que é muito diferente, né? E vai para a praça. No Centro de Convivência a gente também tem um documentário de um diretor da Boca do Lixo, que, enfim, não posso ficar dando spoiler, contando o final das coisas, mas é um documentário muito interessante pelo que acontece no processo. Então, pedir para o pessoal, dá uma olhadinha lá e tenta ir nas sessões, porque o pessoal que for vai se surpreender, tem muita coisa legal para ver. Legal. Eu agradeço a presença dos dois e fica aqui o convite para o ano que vem, e não necessariamente para a mostra, eu quero que vocês voltem aqui para falar um pouco mais desse trabalho guerrilha que vocês vieram fazendo ao longo desses anos e que agora finalmente conseguiram ser contemplados para fazer a mostra ano que vem com um pouquinho mais de tranquilidade, com mais profissionalismo do que eu tenho certeza que vocês dedicam ao longo desses anos aí. Obrigada. A gente agradece também o espaço para poder falar sobre esse evento que a gente vem fazendo. Obrigado. Ok. O Conexão Regional fica por aqui. Até o próximo programa.